Alô? Eu liguei só pra dizer que a vida é um incêndio, cheia de café e fúria. Here come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he want holy roller. He got hands down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. Boa tarde, caros amigos. Estamos novamente no Café e Fúria aqui, transmitido pela Mínima FM. Hoje é dia 23 de abril e nós temos como convidada a Lívia de Souza. Clara, apresenta a Lívia para os nossos ouvintes. Olá, boa tarde. Bom, a Lívia foi nossa colega, né, no mestrado em Ciências Criminais, então ela é mestre em Ciências Criminais. Ela é assessora jurídica da ONG Temes e também do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da URGS. E agora, muito recentemente, ela foi escolhida para representar, né, a sociedade civil brasileira perante a ONU Mulheres. Então, acho que podemos já começar parabenizando, né, parabenizando a Lívia por essa deferência em ter sido escolhida, né, e perguntar como é que funciona isso, como é que funciona a ONU Mulheres e como é que foi essa escolha. Primeiramente, boa tarde a todas as ouvintes, primeiro as mulheres, depois os homens nesse caso, e aos ouvintes, os homens também. Bom, isso da ONU Mulheres, a ONU, não só aqui no Brasil, mas a ONU Mulheres ao redor do mundo, ela tem um grupo que é assessor da sociedade civil, que são representantes de organizações, para justamente trabalhar e tensionar algumas questões junto aos representantes oficiais da ONU Mulheres. Essas são reuniões que acontecem em Brasília, com outras entidades, que justamente a gente trata de temas que acho que precisam ser melhor abordados e serem repensados como uma política no Brasil. Nessa última reunião, assim, já um pouco adianto, assim, a gente pensou muito a questão das mulheres trans, que não estão inseridas nos grupos feministas tradicionais, ao menos, que existe um não lugar para as mulheres trans, e pensar também, né, na baixa expectativa de vida delas, que elas são assassinadas, que é um sistema de saúde muito cruel, é uma desigualdade, é uma não inclusão, e se pensar mais nesse sentido. E há um grupo, né, de feministas, eu não sei se seriam radicais ou como a gente pode chamar, que não aceita a inclusão ou a transexualidade como fazendo parte do gênero feminino, né? Isso ainda é muito presente no feminismo? Muito presente, assustadoramente, ainda muito presente, e eu acho que o mais assustador ainda é se pensar numa geração muito jovem de mulheres feministas que tem essa questão da genitália como determinante do gênero feminino, assim, nasce com vagina, então logo parabéns, você ganhou carteirinha de mulher. Sim. E assim, é totalmente contraditório se a gente pensar até no feminismo clássico, Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher, a gente se torna, isso é uma questão de identidade que é muito superior a uma questão biológica puramente. Claro, é uma construção, né? A gente Sim. constrói. E então pensar assim como esses grupos têm que incluir as mulheres e repensar assim que feminismo é esse, que inclusão é essa. E me diz uma coisa, existem outras formas de resistência de grupos feministas que não aceitam as ideias em geral que o feminismo no mundo tem desenvolvido? Em que sentido? Por exemplo, existem alguns grupos que têm alguma influência religiosa, que ou em razão de alguma cultura ou do país de onde eles vêm, que criam alguma resistência em toda a luta promovida pelo feminismo atualmente? Isso acho que não é exclusivo do feminismo, são os movimentos sociais em geral, assim, são rachas internos que a gente até debate, assim, no momento que o país está tão fragilizado, assim, os movimentos sociais, assim, estão sofrendo uma baixa, e mundialmente também a gente pode falar isso, assim, que a gente está num momento de fundamentalismo, essa questão da religião é bem complicada também, e se pensar assim numa união maior dos movimentos. No caso do movimento feminista, por exemplo, se a gente pensar no histórico do movimento feminista, o feminismo das mulheres negras, assim, teve um impacto gigantesco, porque a origem do feminismo é branca, de classe média, e se pensar em tudo aquilo que ficava invisível a essas mulheres, é importante repensar, assim, porque hoje em dia é tranquilo, relativamente tranquilo com várias aspas, se pensar nas mulheres negras dentro do movimento feminista, por que não as mulheres trans, assim, porque justamente todo o feminismo trans, ele é construído, assim, a base dele é no feminismo negro, nesse não lugar que elas ocupavam, que antes as mulheres negras, por exemplo, elas ocupavam
um movimento negro, mas não se contemplava a temática feminista, e as feministas não reconheciam elas. Assim, é essa inexistência que se tem ao mesmo público trans, por exemplo, e isso é uma questão comum a todos os movimentos sociais, assim, repensar um novo, repensar numa questão de inclusão, porque até no feminismo a gente tem que pensar que o feminismo está inserido numa pauta de direitos humanos. Não dá para pensar no feminismo punitivista, excludente. O feminismo é uma coisa maior que isso, é a busca de uma sociedade igualitária. Exato, eu gosto muito quando tu diz isso, porque há uma... Eu fico com muita pena, assim, que eu ainda percebo que há uma visão pejorativa do feminismo, né? Ai, eu me afirmo feminista e eu não consigo entender quem não consegue se afirmar feminista. E quando eu me afirmo feminista, parece que eu falei que eu sou contra homens, né? Na verdade, não é nada disso, né? A gente tem até uma conceituação da Bell Hooks, que é uma feminista negra, né? Que ela diz que o feminismo, ele não é simplesmente uma luta para acabar com o machismo ou um movimento que quer garantir às mulheres direitos iguais, né? Ele vai para além disso. Ele é um compromisso para erradicar a ideologia de dominação que permeia a sociedade, né? Em vários níveis, seja de gênero, seja de raça, seja de classe, né? E também um compromisso de reorganizar essa sociedade para que consiga, né, desconstruir os preconceitos, né, e os símbolos culturais que se mantêm e que reproduzem esses preconceitos. E aí, falando isso, eu me lembro agora, né, a gente até comentou antes, para quem não sabe, ontem vazou no Facebook uma história de um professor, né, da Faculdade de Direito da PUC, que falou em sala de aula que as leis são como mulheres, são feitas para ser violadas. Então, como é que eu não vou ser feminista numa sociedade em que um professor de direito fala isso, achando que está falando, sei lá, 1 mais 1 é igual a 2, né? Então, e aí uma amiga minha que também diz que o feminismo é um filtro né, pelo qual a gente pode enxergar a sociedade. Então, realmente, tu percebe isso de uma visão pejorativa do feminismo, de uma pessoa que se afirma feminista? Tem isso é bem claro, assim, se a gente olhar as declarações da mídia, assim, eu não sou feminista, eu sou feminina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, vamos repensar isso. E, assim, essa dificuldade, por exemplo, de homens pensar, eu sou feminista. E, assim, como o movimento feminista vê isso também, esse não lugar, é super complicado isso, assim, porque eu falo, isso, assim, é importante que os homens entendam que é uma luta deles, que a gente busca uma sociedade melhor, mas também eles não são protagonistas dessa luta, assim, é esse espaço que precisa ser criado de uma maneira mais harmônica. Isso era uma dúvida que eu tinha mesmo para te perguntar, como é que é essa coisa de homem se dizer feminista e qual é o lugar dele no feminismo? Eu acho muito importante que o homem se diga feminista, que lute por isso, mas também se policie. Acho que mais do que o discurso é a prática, assim. Isso eu tenho de muitos homens, amigos, por exemplo, que é, um viés político meio mais à esquerda, digamos assim, que eles de fato são, mas os comportamentos são extremamente machistas, as práticas, assim, escuta comentários da intimidade de mulheres que eles se relacionam, é pejorativo, é horrível, assim, os lugares, a voz de quem é a liderança, assim, não, homens falam, mulheres não falam, assim, então esses papéis estão postos e precisam ser discutidos. E até se um homem se vê dessa forma, ele tem que entender, assim, quanto as mulheres foram caladas, o quanto o espaço público não é conferido a elas, e eles se colocaram nessa posição de empoderar uma mulher. É nesse sentido, assim, permite uma mulher ter um espaço diferenciado, porque não é isso, assim, não pode falar, eu sou feminista e não deixar uma mulher falar, não, tá totalmente errado. Assim, no espaço da mulher, ela deve falar, ela deve ter o direito. E, por exemplo, isso da ONU, que a gente estava falando antes, eu tive a oportunidade de ir para Nova York e acompanhar a marcha que teve lá, e se discutir os 20 anos da Conferência de Beijing, e me foi muito problemático, assim, no dia da marcha, que homens estavam liderando a marcha. Que tem aquela campanha, o He for She, que eu acho legal. Que campanha é essa? Eles por Elas, assim. Tem aquela menina... Eles por Elas. A Emma Watson, ela fez essa campanha, assim. É uma campanha super válida, mas também se pensar, assim, qual o limite disso e o que o homem, assim, porque eles por elas, assim, não é eles defendendo o meu, assim, nossa, ele vai ser cavaleiro, vai dar um direito pra mim. Não, você é fraquinha, a gente precisa É isso, assim, daí homens é assim, porque o seu feminismo vai me libertar. O homem falou isso. Não, querido. Não, ele não vai te libertar, ele vai me libertar, vai fazer a sociedade um lugar melhor. Exato. Mas se pensar assim, no lugar do homem no feminismo também é super importante, eu acho, mas eu acho
para qualquer coisa na vida, a gente tem que pensar antes do discurso nas práticas, assim, no dia a dia, no cotidiano, o que se faz, qual o espaço que se dá para a mulher na sociedade. Perfeito. Aí tu falando, a gente conversando agora sobre essa questão de homem fazer parte do feminismo, não, enfim. Eu me lembro de uma discussão que ela se repete, né, no meu cotidiano, não sei, com meus amigos, em bar e coisa, a respeito de se cantada é assédio. Né? Homem acha que cantada é legal, né? Eu não sei. Eu não conheço uma mulher que goste, mas parece que... Tu acha que, o que tu pensa sobre isso? Assim, que me falam quando é um limite tênue, não tem nada de tênue. Pra mim é super claro, assim, porque uma coisa também tem contexto, tem tudo. Tem a questão do contexto. Não, isso é muito importante. Também acho que a gente pode ter uma sociedade hipervigilante, que também é complicado, assim, é tenso isso. A gente tem que pensar no limite, ok, que a gente está vivendo. Enfim, as pessoas se relacionam também, se interessam. Pois é. Sexualmente, amorosamente, qualquer coisa, mas é o natural. Mas é absurdo, por exemplo, uma mulher tá na rua, ela tá vivendo, tá seguindo a vida dela, e um cara parar ela para falar alguma coisa, ou chamar ela de trocentas coisas absurdas que a gente escuta por aí. Ou aquela sensação de ameaça que toda mulher tem, assim, a gente sente constantemente vigilante, assim, na rua. Sim. Acho que nenhuma mulher anda relaxada. Nunca anda tranquila, né? Nunca anda tranquila, assim, que eu brinco, assim, que eu sempre falo a questão da rua deserta, assim, porque é isso, toda mulher, quando ela entra numa rua e não tem ninguém, ela vê 3 caras vindo na direção dela, ela sente medo. Ela atravessa a rua. Então, se alguém me disser que não tem uma questão muito forte aí, assim, como a gente pensa que a rua não é um espaço tranquilo para as mulheres... E é um medo de violação, não é um medo só de ser assaltada, né? Não, até o medo de assalto é o de menos, assim. Eu vou usar um exemplo bem pessoal, por exemplo. Eu levo quase todos os dias, eu tenho uma cachorra, eu levo quase todos os dias ao parque. E final de tarde, eu não tenho nada material, eu tenho chave de casa, um pote de água e uma garrafinha. É isso, não tem mais nada, não tem nada que alguém possa levar de valor. Mas o temor do corpo é absurdo. Daí, ao mesmo tempo daí quando eu quero voltar para casa e já tá meio tarde, alguns homens falam, Lívia, qual caminho tu quer fazer? Porque eu escolho o caminho. Eu acho interessante que eles percebem o privilégio deles na condição de homem, porque, enfim, eles não vão sofrer uma violência, para me ajudar naquele momento, assim, é válido, não tô falando assim, porque naquele momento, realmente, eu sou mais frágil. Mas é horrível eu ter que pensar na minha condição de fragilidade, porque eu sou mulher. É um fato simples, assim, medo da violação, medo, enfim, da violência. Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa, eu sou uma pessoa pragmática, de que forma a gente consegue alterar esse contexto? Olha... É uma pergunta bem complexa, assim, mas eu tô aqui ouvindo até, agora acabei de reparar que a gente fez uma estrutura que eu fiquei do outro lado da mesa, vocês estão de um lado, eu tô do outro, assim, mas eu tô só ouvindo de forma curiosa e eu gostaria de saber, assim, como a gente pode realmente mudar esse contexto para que um dia, se possível, a gente consiga fazer com que você ande tranquilo na rua. Eu acho que, primeiramente, acho que como qualquer coisa, assim, se a gente trabalha a violência, é questão de educação. Que a nossa sociedade é extremamente machista, a educação que a gente dá aos jovens é horrível, assim. Se a gente pensar, assim, na educação que a gente teve em casa. Assim, de papéis de gênero, né? Assim, a menina ganha uma boneca. Exato. Qual é o simbolismo disso? A menina ganha uma boneca, o menino ganha um carro. Menina, você é cuidadora, você vai ser mãe, você vai ser dócil, menina bonita não corre. A gente tem uma construção muito cruel nesse sentido. Os meninos não, tá brigando, bacana, guri briga. Menino é violento, é estimulado isso. E daí também, quando começa a vida sexual, enfim, amorosa, as meninas têm um discurso repressor, assim, que, bom, a tua sexualidade tem que cuidar, o comprimento da tua saia, vão olhar pra ti, assim, é isso, cuida do teu corpo porque tu está provocando, é quase essa mensagem que se faz para as meninas. O papel masculino é realmente ir atrás disso. Sim, né? Vai atrás disso, olha lá, já comeu quantas? Quando o pai pergunta isso pro menino, bom, o que está significando, assim, porque é uma coisa, assim, não tem nada a ver, assim, com tutela do que vai fazer sexualmente, mas, assim, essa ideia de predador quase que se dá pro homem, assim, porque isso acaba levando, tem uma consequência, porque às vezes eu falo com meninos, assim, que individualmente eles têm um discurso ótimo, mas em grupo, assim, a gente sabe na adolescência como uma fase... Grupos entre eles, assim, porque daí tu afirma a tua masculinidade, fazendo comentários horríveis, sendo machista, chamando a menina de gostosa, sabe? É muito agressivo isso, é um comportamento grupal, mas que é visto assim, nossa, eu vou reafirmar que eu sou homem, fazendo isso com mulheres. E tu acha que isso também é um machismo atuando contra os homens? Né? Eles têm que ser viris, eles têm que fazer esse tipo de coisa, eles têm que ser, né, falar grosso, enfim. Não, eu acho assim, claro, o machismo é 1000 vezes pior para as mulheres, não tem
Mas, assim, claro que também é agressivo para os homens, assim, porque tem os papéis que são construídos, assim, homem ocupa esse papel, não pode ser nada diferente disso. Eu lembro de um caso, por exemplo, que eu conheço, um menino que queria dançar. Dançar, enfim. E entrou numa escola de dança e teve que sair do colégio. Porque ele virou um motivo de chacota no colégio, porque menino não dança. Exato. Ele virou a bailarina. É isso, assim, então, porque menino não dança, menino, assim, se nós repararmos as demonstrações de afeto entre os homens, por exemplo, é tudo algo muito mais frio, as mulheres são muito mais afetivas e se tocam, por exemplo, que é uma coisa, ok, é natural, carinho é isso, mas homem não, tem carinho limitado, homem não chora, homem não fala da intimidade, assim, de dor para outro homem, porque isso é fragilidade. Então, são construções que são cruéis, assim, para todos, mas, claro, tem um peso maior para as mulheres, porque elas são afetadas. Claro, elas... É mais explícito. É, mais explícito e mais cruel, assim, elas são excluídas de um jogo. É um pouco isso, mas os homens também, assim, é um policiamento constante, que acho que deve ser uma dor constante também. A gente tem que se enquadrar em papéis perfeitos para ser aceito na sociedade. Tem até um livro que eu vi há muito tempo, não vou lembrar o nome do autor e do título agora, mas eu lembro que ele falava sobre a educação de meninos, e a defesa dele é que a gente precisava criar menos Bushes e mais Mandelas. A gente tinha uma deficiência de criar homens sensíveis, homens que tivessem um afeto maior com amigos, com mulheres, com qualquer coisa, assim. E era um desafio muito grande na educação, porque você teria que mudar todo um contexto social que vê exatamente essa virilidade como um sinal de sucesso. Sim. É o poder, é a questão animal ainda que está presente em nós. E aí, ao mesmo tempo, ano passado, acho que voltaram um Plano Nacional de Educação, né? E aí... né, uma questão de inserir na educação a questão de gênero, né, educação em relação à orientação sexual e qualquer coisa desse tipo foi retirada, porque isso aí é a ditadura feminista gay que está se instalando no país e que quer, sei lá, ensinar coisas erradas para os nossos filhos. Feminista, né? gay e comunista também. E comunista, né? Tem que ter esse lado também. Saudosistas. Agora, vamos tocar uma música aqui. Eu acho que eu tô meio... Eu acordei mais romântico do que o normal e eu fiz uma seleção de 2 músicas. A primeira delas, aqui, é de um filme, Antes do Amanhecer. Lembra desse filme? Esse filme é antigo. É uma das cenas mais lindas que tem. Então, vamos tocar agora. O nome se chama Come Here, da Cat Bloom. Estamos de volta com Café e Fúria. E essa segunda música que a gente tocou agora é da Robin, Indestructible. Eu falei que eu tava romântico, né? Você sentiu o clima hoje. Eu acordei assim. Eu quero lembrar a todo mundo que vocês podem participar, todos os ouvintes podem participar através da nossa fanpage, no facebook.com/Café e Fúria, inclusive fazendo perguntas, e a gente sempre incentiva o pessoal a fazer perguntas, e a gente dá brindes depois, que são livros relativos a temas de violência. E a gente já tem 2 perguntas aí, né, Clara? Exato. Temos a pergunta do Guilherme e da Giovana. Bom, o Guilherme, a gente já meio que já conversamos, né? Já respondemos mais ou menos as inquietações dele, que ele pergunta, há lugar para os homens dos movimentos feministas? Qual o lugar? Se o feminismo for uma lente para ver o mundo, ele também libera os homens no sentido de possibilitar uma outra relação com a masculinidade e seus sentidos? Sim, né? A gente já conversou sobre isso no bloco anterior. Então, vamos passar para o da Giovana, que também pergunta uma pergunta muito atual. Gostaria muito, se possível, de ouvir vocês, a convidada, falando sobre a repercussão do caso da Verônica Bolina. Fica a dúvida, o quanto o sistema judiciário brasileiro está preparado para atender esses casos? Não está preparado. Assim, é horrível isso. O que aconteceu com ela não foi exceção. A gente gostaria de pensar que é uma exceção, um caso assim, mas assim, como tantos outros casos, são os casos que chegam no Facebook, que chegam às redes sociais, que daí tem uma ampla divulgação. Mas tem uma questão muito forte de preconceito em relação ao público trans. Eu falo mais das mulheres trans, mas dos homens trans também. Porque essa ideia que a gente está falando de não lugar, assim, porque a realidade, por exemplo, aqui do estado, as mulheres trans, elas ficam no presídio masculino em uma ala separada, mas elas não são reconhecidas como mulheres, porque, enfim, afinal, elas estão em um presídio masculino. E daí a argumentação é porque tem pênis. Bom, e quem disse, daqui a pouco, quem disse que tem pênis? Eles viram? Não, e assim, assim, não, mesmo que tiverem, né? É essa questão, assim, porque, não, eles aceitam até se tiver feito a cirurgia, bom, mas tudo isso, assim, mas se pensar em tudo isso, assim, o judiciário, por exemplo, é extremamente
difícil, assim, porque como eu trabalho nesse grupo da URGS, que é o G8, que trabalha muito com a retificação de nome do público trans, os juízes, por exemplo, eles até concedem com muita resistência, então, lado psicológico, para testar que a pessoa precisa mudar de nome. Tem que dizer que é absurdo, então, é isso, assim, também essa ideia de patologia também é horrível, e mesmo assim, o juiz daqui, ele não reconhece mudar o sexo sem a cirurgia. Ele autoriza a mudança de nome, mas continua sendo. Bom, enquanto tu tem um pênis, continua sendo um homem. Não interessa se te identifica como mulher, se a tua identidade de gênero é essa. Não. Pênis igual a homem. Então, tem tudo toda isso, a assim. aparência feminina, absolutamente toda a aparência feminina. A identidade é essa, né? Exato. Como é cruel. Isso é autodeclaração, né? Isso nem raça, é autodeclaração. E a possibilidade de que alguns países tenham, pelo menos levantado esse debate agora de um gênero neutro, seria uma solução viável? Eu acho que é viável na medida que a pessoa se reconheça dessa forma, porque também para o público trans, se a mulher, enfim, nasceu biologicamente, é um homem, mas enfim, fez uma mudança, também não me interessa a questão hormonal, mas se identifica com o gênero feminino, acho que tem que ter reconhecimento de mulher. Mas existe várias pessoas que não se reconhecem como nenhum gênero, e é importante para as pessoas também, porque essa ideia de a normalidade que a gente vive, que é horrível, assim, tu não constar, tu não ser... Sim, não ter o teu espaço, é isso. A tua assim, caixinha, né? É isso, assim, porque é importante também, o reconhecimento vem daí, assim, o não lugar é horrível, quando se conversa com uma pessoa que não se identifica nem como gênero masculino, nem feminino, chega a ser angustiante até pra gente que não conhece, assim, mesmo eu me policiando, porque é isso, acho que toda visão nova de mundo, assim, é uma questão de policiamento também, feminismo também, eu me digo feminista, mas me policio constantemente para não reproduzir algumas questões machistas, porque é isso. Claro, porque a gente não é estrangeiro da própria cultura, né? Sim, mas para quem não se conhece por gênero nenhum, a nossa linguagem é horrível, assim, porque ele e ela é binário, é cruel, assim, a gente tem que pensar assim, é uma construção muito nova de sociedade, mas a gente tem que estar aberto e não assim, pensar que existe uma pessoa que está sofrendo. É simples, assim. Não precisa ter uma fórmula mágica. Tem alguém em sofrimento. Se cria algum mecanismo para proteger, para abrigar essa pessoa, assim, não deixar ela no não lugar, porque é isso, elas vivem uma inexistência. E a crueldade disso, eu acho super válido isso, de ter um gênero neutro, porque é isso. Bom, se alguém se identifica assim, então tem que ter para as pessoas, é simples. É tranquila a questão. Não é por falta de vocabulário que então eu vou excluir determinado grupo de pessoas, né, que não... E, bom, falando nisso, a gente pode até avançar, de repente, e falar, numa próxima onda, né, do movimento feminista, que seria influenciada pela teoria queer, né, que é justamente nesse sentido, de desconstrução de gênero, né, total. E aí, a gente, toda a nossa afirmação de gênero atual, a gente, na verdade, faz para se encaminhar a uma desconstrução. Né? E aí, bom, tem as transexuais, enfim, que estão, né, meio que liderando isso. Até tem a mulher, a CEO mais bem-sucedida dos Estados Unidos, né? Ela é Rosenblatt, eu não me lembro direito o nome dela. Ela é de uma indústria farmacêutica e é a mulher mais bem-sucedida. Foi lá, fizeram uma pesquisa e descobriram. E, na verdade, ela é transexual, né? Então, ela diz, não vale esse meu rótulo de mulher mais bem-sucedida, porque até metade da minha vida eu era homem, né? Então, e ela tá advogando, militando nessa causa de não mais chamar Mr., Mrs., mas person. São todos person, porque daí tu não precisa ficar categorizando, né, as sexualidades, né, que são infinitas. Eu só ia propor o seguinte, antes de falar dessa nova onda, acho que é interessante para quem está ouvindo e talvez não conheça muito a história do feminismo, você consegue resumir mais ou menos o que foram essas ondas do feminismo? Só para ficar um pouco mais claro, por que a gente está chegando numa nova onda? Assim, eu não sei se a divisão de ondas também é apropriada, porque até em relação a isso tem muita divergência, assim, que ondas tem essa ideia, assim, que pega tudo, chacoalha um pouco, tem a ver com mudança, assim, tem a ver com o processo de uma onda fisicamente falando, né? A origem do feminismo, que a gente pode pensar numa primeira onda, talvez, é essa de mulheres brancas de classe média pelo sufrágio, na verdade, o direito a voto, mas aí, se a gente pensar nisso, assim, que acho que quando a gente pensa numa ideia de feminismo, é um pouco aí, mas também
Daí até que ponto é uma onda, daí a gente pode começar a romper com isso, sim, porque na verdade as mulheres negras estavam trabalhando, assim, não era só, assim, as mulheres negras estavam trabalhando, cuidando dos filhos dessas outras mulheres brancas. Sim, por isso que elas não estavam na luta. E depois, aí mais adiante, foi em relação ao trabalho, mas também as mulheres brancas queriam trabalhar, mas as mulheres negras já estavam trabalhando. As mulheres negras sempre trabalharam, as mulheres pobres sempre trabalharam. Então, era mulher de classe média que queriam trabalhar, mas também era um trabalho muito específico. Então, daí, se a gente pensar nessa ideia de onda, assim, a gente sempre tem que ter um pouco de pé atrás, assim, porque que onda é essa e que, assim, que a gente tem essa ideia do senso comum, assim, de onda, mas não é uma onda porque, assim, são movimentos muito paralelos. Só para distinguir, assim, os momentos. E depois a gente tem justamente essa ideia de contemplar mais as sexualidades, que daí se pensa na terceira onda, que agora a gente está pensando talvez numa quarta onda, mas, assim, essa ideia de romper um pouco com essa ideia de gênero também, acho que ainda na segunda onda para a terceira, assim, a inserção das mulheres lésbicas, bissexuais, assim, pensar em outras formas de sexualidades também, mas, e essa terceira, quarta onda também tem a ver com isso, sim, de pensar num lugar para as mulheres trans, por exemplo, mas se pensar também aí, e essa terceira onda, quarta onda, a gente tem, assim, pensando também num feminismo, assim, americano, europeu, assim, a gente tem muita dificuldade de pensar nas nossas realidades daqui, assim, porque a gente tem questões, por exemplo, de comunidades tradicionais no Brasil, por exemplo, que tem um feminismo totalmente diferente, assim, são demandas muito diferentes, assim, acho que é... Tipo? Por exemplo, mulheres ciganas, por exemplo, que tem uma questão de tradição, mas ao mesmo tempo tem uma luta interna do que elas consideram libertação, dentro de grupos religiosos também. Como é que a gente vai falar que uma mulher, porque ela usa um véu, ela não é feminista? O que determina isso? Qual é a chave do teu feminismo? A gente tem um grupo religioso aqui que faz um trabalho bacana de feminismo, dentro do feminismo, né? Sim. E da Igreja Católica? Sim, as católicas pelo direito de decidir, que elas são incríveis, né? Já, assim, que elas lutam pelos direitos das mulheres. É bem simples essa questão da concepção, ainda que acho que é a nossa grande caixa preta, assim, porque a gente tem muita dificuldade de falar isso de uma maneira mais aberta, porque eu trabalho muito com violência doméstica. Ninguém tem coragem de me dizer, por exemplo, tá certo a violência doméstica. Não, ninguém vai dizer tá certo homem bater em mulher. Mas agora o aborto é uma questão, tabu ainda, é um tabu na sociedade, ele é visto, e a política pública brasileira trabalha de uma maneira muito leviana. É leviana, é rasa. Assim, a gente não pensa nas mulheres que morrem disso, no sofrimento que é, no tratamento que o sistema de saúde dá ao médico denunciar uma mulher que fez um aborto, é de uma crueldade isso. Nossa. E se pensar assim, em todo o esquema que se faz para a mulher conseguir abortar, tem uma organização, Women on Waves, que ela trabalha justamente com essa questão de abortamento, e eles falam da dificuldade que eles têm para conseguir mandar medicação para o Brasil, porque está sendo apreendido, porque antes eles mandavam medicamento tipo Citotec ou outra coisa abortiva para a mulher. E ainda se pensar em coisa horrível, uma mulher vai em casa sozinha tomar um comprimido bom, mas é o desespero dela, porque ou é isso, ou ela vai pegar uma agulha de tricô e crochê, se ela não tiver dinheiro, vai enfiar dentro da vagina. Sim. E vai tentar rasgar o colo do útero, mas pode rasgar o intestino, pode morrer de septicemia em casa. É muito horrível, de uma crueldade absurda a gente não tratar isso de uma maneira séria no Brasil, e acho que se pensar também, assim, do lugar que a gente vem aqui, todos aqui do direito, assim, por que a gente não consegue debater isso de uma maneira séria, de se criar um movimento em relação a isso, porque a gente fica falando de direito à vida, de dignidade, mas que coisa mais indigna que a mulher não ter respeitado o seu corpo e ela ter que, ela comete uma violência absurda contra si para tentar, assim, um ato de desespero. Então, eu acho que é isso, assim, esse grupo católico é incrível, mas as igrejas, no geral, assim, não vou dizer católica, elas são super problemáticas em relação a isso. A gente tem uma dificuldade no Brasil como um todo de pensar que o Estado é laico. É verdade. Sim. Então, é importante rever tudo isso, assim, espero que a gente consiga... espero de uma maneira, assim, muito crente no abstrato, assim, porque a gente está num momento horrível no país. Eu honestamente não acredito que essas questões vão ser melhor debatidas. Olha, eu espero da Dilma isso, é o mínimo, que for uma presidente da mulher. Que bom, tem otimismo. Tem gente com esperança. Eu ainda acho que no último mês... Agora pode, Agora pode tudo. Não vou continuar então, agora vai ser a festa. Mas uma coisa que eu sempre me preocupo é que essa questão é simplesmente tratada com uma hipocrisia gigantesca, porque o aborto ele é realizado. O problema é que ele não é disponibilizado para uma determinada classe social. Sim. Porque para quem paga, a mulher vai fazer aborto sem problema nenhum.
E ela vai fazer com toda segurança, acompanhada de um médico. O problema é que existe uma classe social que não tem acesso a isso, que então é uma questão de política pública. É o SUS que vai ter que oferecer isso, né? É essa grande debate, né? É esse acesso a elas disso. Mas é que é um recorte, a gente tem um recorte de fato de classe, especialmente, mas classe também tem de cor, a gente sabe que é mulher branca, de classe média, que consegue abordar. Mas ainda assim, nesse caso, se pensar é uma segurança relativa, também não é uma segurança, porque eu conheço o caso de uma menina que ela realizou um aborto de classe média, pagou R$2.000 pelo aborto, não foi o preço mais caro, não foi o mais caro. Mas enfim, não é um dinheiro que se é R$2.000 e que tem que pagar em dinheiro. Ela foi para salto médico completamente dopada. Ela não viu o médico, que é uma questão de sigilo, de proteção. Eles não aparecem, eu vou falar isso também. E na hora que ela estava acordando, tiraram ela. Acorda, sai, tá na hora de ir embora. Então imagina a violência de tudo isso, assim, é uma menina que não pôde contar para os pais, porque é uma família que não aceitaria isso, daí no dia seguinte ela teve que voltar para o estágio para continuar trabalhando, porque segue a vida. Então, é muito cruel, assim, claro, muito mais cruel para uma mulher que não tenha condições de pagar um aborto. Mas ainda assim, para quem pode pagar, esse não falar, esse tabu todo, assim, isso é de uma crueldade absurda, porque mesmo que tu tenha condições de fazer uma relativa segurança, ou depois, como é que fica, assim? Tu ainda assim, é uma pessoa que cometeu um crime, é uma criminosa. Então, se pensar nesse rótulo e no peso de tudo isso, Tem um filme romeno muito bom sobre isso, né? 4 meses, 3 semanas e 2 dias. Que relata de uma forma extremamente cruel a mulher querendo abortar o filho dela, que tem exatamente, acho que o aborto acontece com 4 meses, 3 semanas e 2 dias. Então é bem interessante. É tenso o filme. Recomendo, mas dá pra perder o sono com esse filme. Não tem trilha sonora. E eu tô pensando aqui, vamos colocar mais 2 músicas pro pessoal escutar, daí a gente volta a debater em seguida. A próxima música, eu já nem lembro qual música que eu tinha escolhido pra nós hoje. Essa daqui não é tão romântica. Essa não é tão... É Blonde! Vamos tocar Blonde agora. Estamos de volta então com Café e Fúria. Eu queria perguntar antes, temos mais umas perguntinhas aqui pela internet, antes da gente entrar nelas. Eu queria perguntar para a Lívia sobre a atuação da Temis, né, da ONG em que ela trabalha, que é uma ONG super conceituada, né, a respeito que trata a questão da mulher, da violência contra a mulher. Bom, a Temis já existe há mais de 20 anos. Enfim, a origem da Temis, assim, foi fazendo um pouco o trabalho que a gente sabe que era da defensoria, mas também a gente sabe que uma defensoria ainda é uma estrutura pequena, mas antigamente mais ainda, de atendimento de casos de violência doméstica, quando não existia ainda a Lei Maria da Penha, então se lutava mais ainda para conseguir tirar um agressor de casa. Enfim, atualmente a Temis trabalha com alguns projetos, trabalha muito com diálogo com o judiciário, que a gente acredita que tem que mudar essa cultura que nós temos ainda, que é muito machista, que isso se reproduz nos julgamentos. Sim, isso tu sabe, né? Sim, a gente sabe bem na prática. Isso entra com a minha pesquisa de mestrado também. Mas a gente tem atualmente dois, na verdade são 3, assim. Um projeto que é um contínuo da Temis, que é de capacitação de promotoras legais populares, que são lideranças comunitárias femininas, que nós capacitamos elas em direitos, assim, para elas conseguirem acessar a justiça, o judiciário. Essa ideia, assim, de se saber, se reconhecer como cidadão e conseguir lutar pelos direitos, assim, é isso. E elas reproduzem isso nas suas comunidades, então é um serviço super importante, assim. Então são mulheres, assim, que tem delegados antigos que lembram delas e na delegacia que vai atender e vai registrar isso aqui dessa forma. Então elas são incríveis. Isso é um trabalho de 20 anos da Temis e atualmente a gente tem 2 projetos específicos, que é com trabalhadoras domésticas, que a gente sabe que, enfim, a gente está numa luta de uma PEC que some, assim, que a gente nunca consegue, sim, a regularização desse trabalho doméstico, uma questão, e essa é uma questão que a gente pensa que é trabalhista não, mas ela tem um recorte de gênero muito profundo aí, porque são mulheres, assim, essa ideia de quem limpa a casa é mulher, não é homem. Então, é uma questão bem profunda nisso. E a questão de um aplicativo de smartphone para mulheres com medida protetiva. Esse, a gente acredita que até o final do semestre vai ter um projeto na Restinga, no bairro Restinga aqui de Porto Alegre, que são mulheres vítimas de violência vão receber um aplicativo de smartphone que, em caso o agressor se aproxime delas, elas vão conseguir acionar rapidamente a brigada militar e as promotoras legais populares que estiverem na proximidade dela. Isso é para evitar o número de óbitos, que a gente sabe que o número de feminicídios no Brasil é uma coisa absurda. Por falar nisso, né, tu falou o terminho-chave, feminicídio. Bom, o Gui perguntou, o que o Gui perguntou, né? O Gui, ele mandou uma pergunta aqui agora, que é o seguinte:
considerando as reiteradas pesquisas que demonstram a ineficácia do sistema penal em garantir direitos e, ao contrário, sua eficácia como produtor de violência, há sentido em buscar combater a violência e o preconceito de gênero através do sistema penal? Eu tenho várias ressalvas ao direito penal, assim, enfim, ele é excludente, ele é seletivo, a gente tem várias, mas é inegável que ele é válido para alguns casos, assim, e acho que não se pode penalizar a prisão, nada disso, mas para casos de violência doméstica, a gente tem, assim, um número considerável, assim, de como é efetivo o acompanhamento pelo direito penal. A gente tem aqui em Porto Alegre, no caso das Patrulhas Maria da Penha, que é um projeto que existe da Rede Lilás, aqui de Porto Alegre, que é uma rede de proteção à mulher, de Porto Alegre não, do Estado, na verdade. Todas as mulheres cadastradas no ano passado, nenhuma delas veio a óbito. Então, isso é um dado muito importante, assim, se a gente tem um dado que feminicídio aumenta no país, e algumas mulheres são acompanhadas de perto por uma questão de policiamento, e elas não são assassinadas, algo revela e algo se mostra, assim, porque é útil. E se a gente pensar na Maria da Penha também, a Maria da Penha é muito maior do que a questão do direito penal. A gente tem um foco mal dado no país para ela, assim, é a lei mais conhecida do país, mas a gente, assim, escuta, é a lei que prende os homens. Exato. Que é um conhecimento não vai brigar com a tua mulher que tem a Maria da Penha. Sim, mas é um conhecimento muito raso, mas ainda assim é uma lei válida, assim, para mostrar da importância e para revelar, assim, a mazela do país, assim. Bom, essa lei não existe à toa. Essa lei tem o nome de uma mulher que foi, assim, que o caso dela é horrível, foi uma condenação internacional do Brasil, então não é à toa, né, direito penal simbólico, nada disso, assim, é uma realidade que a gente precisa combater, e o direito penal não é a forma ideal para isso, como estava dizendo, acho que a educação é a chave para isso, mas enquanto não se chega lá, a gente não pode falar, bom, é que nem se nós pensarmos, sistema de cotas, gente, é um sistema maravilhoso e precisa existir, mas que é a resposta, que é a solução, não é a solução. Claro que não, é horrível uma sociedade precisar de um sistema de cotas, mas enquanto nós precisarmos, a gente vai utilizar da mesma forma o direito penal. Não é o ideal, mas, enfim, eu acho que se evitar morte, se evitar mais violência, eu acho que é um sistema válido. Perfeito. E aí, então, nesse sentido, tu concordou com a inclusão de um tipo penal do feminicídio? Assim, o feminicídio, se a gente pensar, assim, a pena do homicídio já é muito alta, mas a gente pensa, assim, que como os homens que assassinavam mulheres, eles não se falava da questão de gênero. Essa questão do feminicídio para criar um dado consistente em relação a isso. Porque no Brasil a gente tem uma cifra negra em relação ao feminicídio, assim. É banalizado como homicídio como qualquer outro. Não é qualquer outro. Tem uma questão de gênero muito forte ali. E não é reconhecido, assim, os juízes não reconhecem, os tribunais do júri não reconhecem, às vezes não se pensa que o homicídio é qualificado, né? Um homicídio simples, é cruel, assim, se criar uma qualificadora específica para isso, bom, enfim, tá marcando um território, assim, aqui mulheres morrem no país por isso. Então, se pensar numa estatística, eu acho que a figura do feminicídio é super válida, assim, porque em termos de total de pena, não vai ter uma mudança real, assim, porque já tinha qualificadora. Tu acha que não vai necessariamente redundar em aumento de encarceramento? Não vai porque gente, se alguém achar que homicídio é um crime simples, a gente está com sérios problemas, assim, não é um aumento. O índice de esclarecimento de homicídios no Brasil é baixíssimo. Mas aí se pensar assim num dado consistente em relação à violência de gênero e aos feminicídios, assim, porque enquanto não tinha tipo, os juízes também ignoravam essa questão de gênero que estavam por trás dos homicídios. Claro, e ainda, por cima, eram capazes de reproduzir discursos. Sim, assim, aqueles valores horríveis, assim, defendeu a honra, a gente escuta isso ainda, acho que as capitais não se escuta tanto, mas se a gente vai para um júri no interior, a gente escuta isso, defendeu a honra, não existe justificativa, assim, se a gente pensar que isso não é mais uma justificativa, não é mais um argumento legal, é um passo, assim, que a gente está evoluindo na sociedade para não se admitir esse tipo de argumentação para justificar. Essa foi a tua pesquisa, né? Do discurso das decisões? A minha pesquisa teve foco, na verdade, em um crime sexual, mas, claro, acaba envolvendo todo o discurso dos juízes também. Eu pensei na mídia e no judiciário, assim, e eles é extremamente cruel em relação à mulher, né, porque a vítima, ela é secada, assim, eu fico pensando naquele caso daquela menina que foi violentada no ano passado ali no Teatro Pôr do Sol. Sim. Foi no final do ano, sim, né? E aquilo ali, assim, a menina estava bêbada, e qual a relevância? Assim, se pensar tudo isso, por que a mídia traz isso? Não tem relevância nenhuma. Não interessa, né? Assim,
Assim, as Falta testemunhas ver, né? eram moradores de rua. É tudo isso, assim, tem que ser um cenário perfeito para ser uma boa vítima, para ser um bom agressor. E ainda assim, é um caso extremo que as pessoas normalmente reconhecem que é uma violência sexual, que é o que acontece na rua. Que a gente tem, por exemplo, no Brasil, é horrível, que não, assim, são baixíssimas condenações de estupro em relacionamentos, assim. A gente tem muita dificuldade para isso. É verdade, acho que até é um dado importante isso que as pessoas não sabem, né? Que estupro pode se dar dentro da relação conjugal, não é um direito, acho que já foi visto como um direito do marido, né? Os livros da Damásio de Jesus continuam sendo... Em débito conjugal, a necessidade Ela tem que ter cumprir. uma justificativa para não querer. Pra não querer, É gente. absurdo, então a gente tem que pensar em tudo isso, assim. E deixa eu perguntar uma coisa que a gente já está chegando no final aqui. Se as pessoas quiserem ter mais acesso à informação, ou contigo, ou através dos trabalhos que você tem feito, como que elas devem buscar isso? A Temis tem uma fanpage no Facebook, que é Temis mesmo, é fácil de encontrar, Temis, M-I-S. T-H-E-M-S, é super fácil de encontrar. Ali, entrando em contato para ali, a gente responde. Também no site da Temis tem temis.org.br, então é super fácil de encontrar. Também tem para contatar ali. Bom, se alguém quiser me contatar no Facebook, No também Facebook. pode. Nível de Souza, A gente colocou teu nome ali, daí fica mais fácil. Daí Só fica mandar fácil, se pergunta. precisar, se às vezes cai coisas lá pra Temis, a gente pensa no que articula também, porque é isso. Ou manda né? mensagem, a gente traz você de volta pra cá. A gente vai resolvendo assim, não, a gente faz programa de certamente. perguntas. Porque o programa tinha que ter 6 horas com você aqui. Não, tá. Tá chovendo a pergunta aqui. Falando em pergunta, a gente lançou ontem a pergunta furiosa do programa de hoje, e a pergunta era o seguinte: no Dia das Crianças, que presente você daria para o Kim Kataguiri? Kim Kataguiri é aquele analfabeto político mirim, Analfabeto político. que se diz líder do movimento Brasil Livre, é isso? O nome daquela... MBL, acho que é, MBL. É uma piada nem sem vamos gosto que mudar, nem conseguiu. MBL. Mas eu gostei de uma resposta que deram aqui. Qual? Aliás, foi o Felipe que mandou. Teve gente que mandou de presente de Dia das Crianças pra ele um disco do Lobão, mas eu acho que ele vai curtir. O Petri mandou Não, essa. ele não curte o Lobão. Ele Eles não curte o brigaram. Lobão? Não, eles brigaram. Vamos mandar um CD. Vai, acho que essa sim. Vamos reunir, aham. vamos mandar. E eu gostei também, a gente vai ter que desenvolver isso, porque eu não vi ainda. O Felipe sugeriu como presente mandar um livro O Capital em versão para colorir. Vai agradar. Eu acho que é a única Vai coisa agradar. que ele vai conseguir fazer Se com a o gente Capital conseguir mesmo. editar isso até lá, é a única coisa que ele vai fazer, porque... E o Flávio que disse, eu daria uma roupa, criança odeia ganhar roupa de... E um beijo na bochecha, né? E um beijo na beijinho bochecha. e um abraço. Eu não sei se ele vai gostar do meu abraço, mas tudo bem. A gente tenta, né? Então, Kim Kataguiri, o recado está dado. No Dia das Crianças você vai receber um presente nosso. Eu tenho que passar um recado aqui também do seminário que a gente está ajudando a organizar junto com o Instituto Tolerância, que vai ser no dia 5 de maio. Vai ser um seminário onde a gente vai apresentar a Carta de Porto Alegre contra a redução da maioridade penal. O seminário vai ser às 19 horas ali no auditório do Foro Central 2, aqui em Porto Alegre. E vai ser apresentado um curta que foi produzido pelo Instituto. E o evento terá ainda palestras de grandes professores e pesquisadores do tema da justiça penal. E aqui eu cito alguns deles que estarão presentes. O Hamilton Bueno de Carvalho estará presente, Marta Beatriz Tedesco Zanchi, o professor Salah Khaled, que esteve presente no movimento que nós organizamos um tempo atrás na aula aberta, Rodrigo Moraes de Oliveira, João Batista Costa Saraiva. Todos eles estarão apresentando maiores esclarecimentos com relação a essa proposta legislativa de reduzir a maioridade penal. E no final a gente vai fazer uma aprovação da Carta de Porto Alegre, e que será disponibilizada depois, demonstrando quais são nossos argumentos e considerações a respeito do tema. Tem mais algum recado que a gente precisa dar para o pessoal? Do programa da semana que vem, né? O que a gente vai ter na semana que vem? Na semana que vem, o Carlos Thompson Flores, ele é advogado criminalista, também pesquisador na área, faz mestrado em ciências criminais, e ele tem um livro publicado sobre stalking, a tutela penal do stalking, né? Então, vamos entrar nessa área aí da informática, da perseguições informáticas, e tem também a ver com mulher, né? Normalmente o foco está aí. Então, vamos ver. É um fenômeno criminal que é um pouco mais inédito no Brasil, né? uma Os outros novidade. países já trabalham há mais tempo com isso, fizeram até filme já sobre isso, mas daí a gente traz isso no próximo programa. Lívia, algum recado? Não, gente, quero agradecer o convite. Muito obrigada. Eu acho muito importante a gente debater gênero,
Eu acho que a gente também precisa pensar assim numa maneira de casar mais os movimentos sociais, inclusive o feminismo, com outros. Eu acho que também não ter essa visão que feminismo é punitivista, que eu acho que é importante romper com isso, assim, porque é uma crítica que se recebe com uma constância, enfim, Nosso já foi meio, chamada de principalmente. esquerda punitivista, mas para se pensar, O que tá rindo lá do outro lado? Acabou o programa. Esquerda ou punitivista? Tá rindo lá do outro lado. enfim. Eu prefiro realismo de esquerda. esquerda, eu acho que é isso, Isso assim, sim. que a nossa realidade é isso, assim, que o que a realidade nos impõe Exato. é um pouco isso, assim, é o sofrimento, a dor das pessoas, a gente tem que pensar nisso. O direito penal não é a única solução, eu acho até que a gente precisa pensar muito além do direito penal. Acho Mas ela desencadeia coisas, né? desencadeia, mas eu acho que o Estado também tem que se preocupar, assim, porque normalmente assim, o Estado não faz nada de chegar lá a direito penal, vai solucionar Sim, os seus é a problemas. única- Não vai. O único braço que chega. E não é isso que o feminismo busca, mas enfim, enquanto mulheres continuarem sendo É vitimizadas... uma das ferramentas válidas, né? É uma ferramenta. É. Então, Então, só mais duas coisas aqui. Eu só quero, então, convidar todos para continuarem sempre ouvindo a Mínima.fm na internet. Já aviso até o seguinte, o futuro das rádios vai ser realmente pela internet. Eu acabei de receber a notícia que a Noruega está desligando o sistema FM deles e vai ficar só virtual. Olha aí, ó. Então, nós Brasil, somos o futuro. Nós somos a vanguarda. Nós somos o futuro. Brasil quase Noruega. E vamos botar uma música. E a gente vai colocar uma música agora, só pra fazer essa despedida. É uma música que eu encontrei. Sabe aquela música I Follow You, da Lick Lick, que virou trilha sonora do Azul é a Cor Mais Quente? Ficou famosa. É essa daí, que ela está fazendo um cover aqui, eu vi. Clarinha, vai lá. Eu consegui achar um cover de uma banda belga, acho que eles são belgas, Trigger Finger. Ficou muito legal. Então a gente se despede aqui, até o próximo café na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau, gente. Alô? Eu liguei só pra dizer que a vida é um incêndio, cheia de café e fúria. Here come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he want holy roll.